Bom, pessoal, essa é a segunda parte da aula sobre arquitetura de software. Então, continuando, na primeira parte dessa aula, a gente falou sobre atributos de qualidade, especificamente sobre os três tipos de atributos, né, que são os requisitos do nosso sistema. Os requisitos funcionais que indicam o que o sistema deve fazer, né, os atributos de qualidade e as restrições. Bom, normalmente a arquitetura vai estar muito relacionada aos atributos de qualidade ou os requisitos não funcionais, porque eles vão dar várias restrições de como que o projeto deve ser ou não implementado, né? E além disso, também, lógico, a gente deve observar as restrições, que são esses projetos em liberdade de escolha. Então, quanto mais os sistemas têm sido complexos, né, mais a gente tem que pensar na arquitetura para suportar esses diversos cenários em que o sistema pode coexistir, né? Então, você imagina hoje sistemas IoT, sistemas integrados em carros, sistemas em apps, né? Web. Então, como que a gente faz para um mesmo sistema ter acesso em diferentes plataformas e não ter que ficar fazendo vários sistemas diferentes, né? Porque a gente tem que pensar em usabilidade, modificabilidade e reuso. Então, se você faz vários sistemas, você tiver que mudar uma funcionalidade, você vai ter que mudar em vários sistemas, né? Então, a arquitetura hoje é uma parte primordial no desenvolvimento do software. Bom, então vamos pensar um pouco em como que a gente poderia criar um software para um ponto de vendas para uma loja. O que seriam os atributos de qualidade? Assim, um exemplo bem simples. Então, se a gente fosse fazer uma arquitetura para um sistema desse, a gente deve saber: será executado apenas em um ponto ou em vários? Estes pontos são fisicamente distribuídos ou não, né? Então, várias dessas restrições são os atributos de qualidade que a gente vai descrever e todos esses vão influenciar, então, na nossa arquitetura. É, uma vez, então, a gente tem os requisitos funcionais, eles não vão ser suficientes para determinar a arquitetura, porque os requisitos funcionais só vão dizer o que eu quero fazer. Mas o que eu quero fazer é igual. Um sistema de banco é igual para um sistema de smartphone, para um sistema desktop, até para o caixa eletrônico que você utiliza. O que vai pesar na arquitetura mas esse sistema, essas funcionalidades, elas vão executar onde? Né? Em quais plataformas? Como que vai ser a conexão? Quem vai poder usar? E assim por diante. Tá? Então, os requisitos funcionais, no máximo, a gente consegue dividir as funcionalidades em subconjuntos de funcionalidades relacionadas, né? E dizer onde cada funcionalidade vai ser executada dentro dos componentes da sua arquitetura. Mas a arquitetura geral, esse pensamento da estrutura mesmo, vai depender então desses atributos de qualidade. E daí a gente tem as táticas para atingir os atributos de qualidade. Basicamente é o seguinte: você tem um atributo de qualidade que é necessário no teu projeto. Qual tática você vai utilizar para satisfazer, né? Então, se eu preciso de uma forte segurança, como que eu consigo essa forte segurança? Lógico que a gente vai ver que segurança está relacionado a vários aspectos. Se um fator fundamental no meu software é o desempenho, como eu faço para conseguir que meu software tenha desempenho, né? Muito disso vai estar relacionado à arquitetura. Então, o que você vai usar na arquitetura para garantir esses atributos? Então, essas são as táticas. Tá? Os atributos de qualidade podem ser de dois tipos: a propriedade de um sistema, né? Por exemplo, disponibilidade, desempenho, usabilidade, e propriedade do desenvolvimento do sistema, modificabilidade ou testabilidade. São dois atributos muito distintos, porque um está em tempo de execução e o outro está relacionado ao desenvolvimento, né? Então, o primeiro, segurança, disponibilidade, desempenho, usabilidade, ele se refere especificamente com o sistema de execução. Esses são atributos que você vai enxergar se eles foram satisfeitos ou não quando o sistema estiver executando. Já o outro vai ser relacionado ao desenvolvimento. O usuário final não vai enxergar isso, ele não sabe se o sistema
é fácil de modificar ou de testar. Se você fizer um software orientado a objeto ou não orientado a objeto, o teu usuário final não sabe, ele está executando algo, o que ele está vendo é um programa executando, né? Então são duas categorias aí bem distintas. E o projeto, ele consiste em uma coleção de decisões, então, que você vai tomar, né? Essas decisões são decisões necessárias para atingir os atributos ou satisfazer os atributos de qualidade. Então você vai pensar em como atribuição de responsabilidades, ou seja, o que cada componente vai fazer dentro do sistema, né? Então você vai identificar as responsabilidades importantes, vai determinar como essas responsabilidades são alocadas. Por exemplo, quem vai fazer a persistência dos dados, né? É um componente interno ou externo? Ah, como que é o módulo de pagamento? Como que eu me conecto com o módulo de pagamento? Quem gera um boleto? Como é feita a verificação do boleto? E modelos de coordenação, que são modelos que vão nos dar a identificação de como que os componentes se coordenam. A gente tem que pensar que esse modelo de coordenação ele não está relacionado somente a componentes internos dos sistemas. Muitas vezes você precisa interagir com ambientes externos, como o sistema de pagamento, geração de nota fiscal, né? Determinar essas propriedades de coordenação e escolher mecanismos de comunicação, como que esses dados são passados, né? E a gente vai vendo que no decorrer do tempo, surgem novos elementos que facilitam essas comunicações e coordenação. Antigamente, por exemplo, só para citar um exemplo, a gente precisava para usar no serviço externo, a gente precisava usar um web service, que você precisava do WSDL, que era o descritor de serviço, e o SOAP, que a gente realmente gerava o serviço, né? Tudo bem que foi uma facilidade. Antes disso, então, era RMI e outros tipos de comunicação. Hoje a gente consegue fazer JSON, né? Você passa um JSON e faz uma requisição, tendo uma padronização dos dados. Então, esses elementos de comunicação no decorrer do tempo vão surgindo medidas aí para facilitar tudo isso. Então, ainda assim, a gente tem os modelos de dados, vão ser dados locais, não locais, bancos de dados relacional, não relacional, NoSQL, XML, né? E então a gente tem que pensar em tudo isso. Como que vai gerir os recursos? Máquina, pode, não pode, escalabilidade, hoje você vai usar uma cloud, quanto, né? Então, todas essas decisões vão estar relacionadas às nossas arquiteturas. Esses recursos vão ser compartilhados e como que a gente compartilha, quem tem prioridade, quem não tem. Na arquitetura de software, é muito importante a interação com outros profissionais e um conhecimento muito além da engenharia de software, porque você tem que ter uma base de sistemas distribuídos, sistemas operacionais, redes, né? Pelo menos uma ideia de tudo isso e uma boa interação, porque quanto mais complexo o sistema, vai depender muito de recursos físicos e de instalação, de máquina, né? De todo desse framework por trás para o software estar rodando. Além disso, vai ter o mapeamento entre elementos arquitetônicos, né? Entre os módulos, os elementos da arquitetura, onde cada elemento está, em que parte da arquitetura e assim por diante. Bom, e por fim aí as escolhas das tecnologias, né? Quais tecnologias estão disponíveis, quais ferramentas, é paga, não é, eu tenho acesso, ela é compatível com a plataforma que eu uso, eu tenho conhecimento, isso vai impactar no tempo meu de desenvolvimento, vou ter que aprender essa tecnologia. Então, tudo isso está relacionado aos atributos e às táticas que são decisões que vão estar relacionadas aí para vocês definirem uma arquitetura. Bom, daí para a gente começar a pensar em como o atributo de qualidade interfere nas decisões de projeto, a gente pode usar uma técnica de cenários gerais, que é uma técnica bem simples, né? Mas que a gente pode começar a pensar. Basicamente, essa técnica ela é dividida em algumas etapas. A primeira seria a fonte, que ela gera um estímulo em algum ambiente, né?
que seria o artefato, que vai gerar uma resposta e a gente vai medir essa resposta. Então, basicamente, na sua arquitetura você vai ter vários desses cenários e você vai pensar nesse cenário para os atributos essenciais. Então, por exemplo, num sistema de banco, é muito importante a segurança. Então, como que seria o cenário da segurança? Qual que seria a fonte? O usuário interagindo com o sistema. Vamos pensar primeiro, é um caixa eletrônico ou é o sistema de celular? Vamos pensar no caixa eletrônico. Fonte, usuário interagindo com o ambiente, né? Então, você vai pensar qual que é a sua fonte, é o usuário, que estímulo ele fez no sistema, o que o artefato recebeu e o que o sistema vai gerar de resposta e como eu vou medir essa resposta. Vamos pensar um pouquinho mais para frente sobre isso. Bom, para vocês pensarem nesse cenário, vocês têm que saber sobre atributos de qualidade. Existem algumas classificações de atributos de qualidade. Aqui no caso, eu estou usando a ISO 25010, que descreve os requisitos de software nessas várias categorias: adequação funcional, desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenabilidade e portabilidade. Bom, então você, por exemplo, vai pensar desempenho, né? Eu quero analisar o cenário geral do meu software em relação a desempenho. Então, posso medir ele por tempo, por utilização de recurso e por capacidade. Então, você vai pensar nesse cenário em cada um dos atributos que você julgue necessário, né? E para você pensar como que você pode chegar a uma arquitetura que satisfaça esse teu requisito. Então, vamos fazer aqui um exemplo básico, só para a gente entender esse cenário. Exemplo, sistema bancário de comércio eletrônico, saque, transferência e consulta. Como que a gente utiliza, então, essa tática de cenários gerais? Primeiro, minha fonte, então, é o usuário. Estímulo, iniciar uma daquelas transações, saque, né, depósito ou transferência. Esse foi o estímulo, o usuário iniciando uma transação. Ambiente. O ambiente normal do sistema, ele vai interagir com o ambiente, não tem ali uma parte específica do sistema. A resposta, as transações são processadas, né? E aí eu quero chegar no meu desempenho aceitável. Então, o que eu vou dizer aqui, né, é que quando o usuário fizer qualquer uma das transações, eu quero que meu sistema dê resposta média de 2 segundos, a latência. Vocês poderiam ter usado outras medidas de resposta, né? Como o jitter ou o throughput, né? Então, basicamente é isso. Aí vocês têm que pensar como eu vou fazer minha arquitetura para garantir que esse cenário seja satisfeito quando eu construir meu sistema. Então, esse é o cenário geral. A gente basicamente pensar em quais requisitos não funcionais ou quais requisitos não funcionais são importantes no meu sistema ou primordiais no meu sistema e a gente imaginar o que eu espero, como eu espero que meu sistema trate, né? Qual o resultado final eu espero. Segurança. Eu espero uma criptografia biométrica que não dê erro. Eu quero, né, um sistema de criptografia de 256 bits. Então vocês vão pensar lá no final o que você quer, aonde essa tática é importante dentro do teu sistema, que seriam nas transações, né? A segurança, você vai precisar criptografia em todas as partes do teu sistema? Né? Só nas transações, só em determinadas transações. Então o cenário vai te ajudar a você pensar um pouco sobre isso. Bom, então assim, atributos de qualidade. Aqui eu vou falar um pouco de algumas técnicas para a gente tentar tratar alguns atributos de qualidade. Eu não vou falar de todos os atributos, né? Existe o livro específico de arquitetura de software do Base Clementes que ele fala sobre isso. Tá? Então, por exemplo, disponibilidade, capacidade do sistema estar disponível para o uso, especialmente uma falha ocorrer. Isso é estar disponível. E daí cada sistema vai ter a sua disponibilidade. Por exemplo, a gente sabe que existem regras, por exemplo, da Anatel
para o sistema de celular estar disponível. A tua TV a cabo ela precisa estar disponível, o sistema de banco precisa estar disponível. Isso daí tem regras governamentais que regem, né? Que você obrigatoriamente o sistema tem que estar disponível durante o mês por pelo menos tantas horas, né? Vai depender muito do que você está implementando. Então, assim, algumas táticas para tratar a disponibilidade: detectar falhas, logicamente, recuperar falhas e evitar falhas. São 3 táticas diferentes. Bom, outro atributo de qualidade é a interoperabilidade, que é a capacidade dos sistemas trocar informações de forma útil. Então, a interoperabilidade é um atributo que nos últimos anos cresceu de forma muito grande e cada vez mais é algo extremamente importante, né? Com XML, JSON, hoje a gente não tem mais aquela restrição de sistemas se conversando não importa que plataforma que ele usa, em que linguagem ele foi implementado, que tipo de banco usa, né? Então a gente tem uma forma muito fácil de sistemas se comunicarem. Mas isso daí leva a questões de segurança, né? E outros aspectos que devem ser considerados. Então, a interoperabilidade, algumas táticas, né? Localizar um ao outro, gerenciar essas informações e trocar as interfaces. Quando a gente falava, por exemplo, de web service um tempo atrás, então, por exemplo, eu tenho uma loja de comércio eletrônico, eu queria fazer o cálculo do frete. Eu não preciso fazer o cálculo do frete, eu posso fazer uma função, chamar uma função dos correios que fazem isso, né? O problema muitas vezes que você não sabia onde esse serviço estava, né? Como acessar esse serviço. E um outro problema era se você não sabia se esse serviço era confiável, né? Mas a troca de informações e o gerenciamento de interface foi ficando muito mais simples nos últimos tempos com as tecnologias que vêm surgindo. Bom, outro atributo de qualidade que a gente pode ver algumas táticas é modificabilidade, que é quão fácil o sistema é de ser modificável. Lógico que isso vai impactar no custo e no tempo para realizar a mudança, né? Quanto mais fácil, mais barato vai ser e menor vai ser o tempo para realizar uma mudança. E esse atributo está relacionado apenas com a implementação, né? Quem está executando não sabe se esse atributo ele existe no sistema ou não. Esse atributo ele vai estar muito vinculado na arquitetura com a estrutura, com a visão lógica, né, que a gente viu na outra aula, pois é a forma com que a gente organiza o nosso sistema e os componentes do sistema no nível de implementação, né? Então eles vão estar muito relacionados ali com essa visão lógica do sistema. E basicamente a tática para você modificar é organizar da melhor forma possível esse teu sistema. De que forma, né? Diminuindo os módulos, né? Implementando módulos menores. Implementar módulos menores já basicamente a gente infere que esses módulos eles vão ser implementados com muito bem definidos o que cada módulo faz. Isso basicamente é o conceito então de coesão. Quando a gente faz, aumenta a coesão. E, logicamente, tentar diminuir a dependência com outros módulos, né? Por meio de interface, né? E outros critérios, outras táticas que a gente vai ver no decorrer da disciplina. Mas isso basicamente é reduzir o acoplamento. Então, se você quer um software mais fácil de modificar, você basicamente tem que melhorar a sua coesão, aumentar a coesão e reduzir o acoplamento. Bom, atributos de qualidade e segurança. A segurança está relacionada a diversos conceitos distintos, tal como confidencialidade, integridade, disponibilidade de um sistema de seus dados, né? Existem várias táticas para você tratar com a segurança. Vai depender muito do que você está implementando e do que especificamente você quer. Confidencialidade vai estar muito relacionado à criptografia, acesso, segurança. Disponibilidade é quanto que teu sistema
fica disponível, né, integridade, se os dados são íntegros e a gente consegue recuperar eles depois de um ataque, né? E a gente vê isso daí, esse aspecto principalmente aí com sistemas de mensagem, né, com os ataques, com pessoas clonando contas. Isso daí é um atributo muito, muito importante, porque dependendo do sistema que você vai fazer, você vai sofrer, né? Se o sistema tiver uma escalabilidade, ele virar um sistema que venha a ter bastante usuários, isso provavelmente vai ser um fator muito importante nesse teu sistema. Então, recuperar-se de um ataque envolve muito das mesmas táticas de disponibilidade, né? Então, por fim, usabilidade e quão fácil é para um sistema realizar uma tarefa desejada e o tipo de suporte ao usuário que o sistema fornece. Então, usabilidade é quão fácil, quanto que eu consigo usar. Muitas das táticas vão estar relacionadas a IHC, a gente não vai ver nesse curso. Mas a gente vai ver um pouquinho lá, quando a gente falar de camada de interface, a gente vai falar um pouquinho dessas táticas, né? Permitir que o usuário tome iniciativa, em circunstâncias como cancelar um comando de longa duração ou desfazer um comando concluído, né? E dar opções claras para o usuário interagir com o sistema. Muito vai estar relacionado a IHC, mas alguns são especificamente de como o sistema funciona mesmo, que a gente tem que tratar no nível de projeto de software. Portabilidade, por fim, a capacidade do sistema rodar em diferentes plataformas. Hoje é um atributo muito importante, né? Você tem sistemas IoT, sistemas mobile, sistema web, sistemas desktop, várias plataformas, né? E a portabilidade vai usar linguagens, bibliotecas e de persistências, garantir interfaces, usar intermediários, são os middleware, separar a interface da aplicação, né? E daí você começa a usar um conjunto. A portabilidade vai estar relacionada a, por exemplo, interoperabilidade, né? E demais táticas, tá? Aqui foi só um resumo para vocês entenderem o caminho por onde a gente deve seguir. E aí para frente agora a gente vai falar de padrões arquiteturais e como esses padrões podem ajudar nesses atributos de qualidade. Mas basicamente o resumo é: eu preciso estar bem claro quais atributos de qualidade eu desejo no meu sistema e já ter uma noção como eu quero tratar, o que eu preciso tratar desse atributos. Por exemplo, segurança. Não adianta eu falar de segurança de modo geral. O que eu quero do meu sistema? E, principalmente, ter alguma medida para saber se meu sistema lá na frente ele vai suportar, né? Essa segurança que eu implementei atende os requisitos iniciais, né? Basicamente, então, é isso a relação dos atributos. Mas os atributos de qualidade vão ser o fator-chave no final para decidir a arquitetura do meu software.